Olá, gente. Então, terceira série, redação, né? Revisão dos conteúdos. Observe que eu coloquei ali capítulo 32 e 33, né? Do módulo de vocês, do módulo 11, que encerra a terceira unidade. Aí eu coloquei a redação do Enem, a introdução do texto dissertativo argumentativo. Então eu coloquei aqui, gente, tem duas temáticas, né? Nós temos uma temática, inclusive durante o plantão, eu gostaria que vocês me dissessem aqui, né, que temática é essa, que já caiu no Enem como questão, né? Eu coloquei a imagem, foi colocada a imagem e foi solicitada as alternativas, né, da questão. E ali tem, aí vocês me informam durante o plantão. E tem ali o aquecimento do tema. O que seria esse aquecimento do tema? Existe até uma técnica que é chuva de ideias, tem até outro nome, brainstorm, não me lembro mais, que é em inglês. Enfim, que nada mais é do que você ir colocando as palavras-chave que se referem a essa temática. Posso começar, inclusive. Quais são as palavras-chave quando a gente olha para essa imagem? Vou colocar algumas, durante o plantão vocês colocam outras. Então, quando a gente vê essa imagem, né, vê ali o açúcar, a gente pensa em quê? Em alimentação. Né? Então, a gente está na era, né, na ênfase, né, no destaque, quando se falou muito sobre transgênicos, fala-se muito sobre vegetarianismo, né? Fala-se muito sobre veganismo, fala-se muito sobre a questão daquele químico que é utilizado, dos agrotóxicos nos alimentos, né? Então fala-se muito sobre a alimentação saudável. Por que se fala muito sobre a alimentação saudável? Porque a gente tem como um dos temas centrais a obesidade. Perceberam? Por trás dessa temática, a gente pode puxar até para a gordofobia. Né? Por trás dessa temática, a gente pode trabalhar a questão do bullying, cyberbullying, enfim. E a gente iniciou com alimentação e foi lá para bullying. E a gente ainda pode colocar aqui sobre essa questão da autoimagem, né? Da formação do indivíduo, na questão das relações sociais na família. Então, isso aqui tudo por trás dessa imagem, que nada mais é do que ali esse aquecimento do tema. Quais são as palavras-chave que se referem a esse tema? As 5 dicas de contextualização. Contextualização, gente, é você pegar o tema e colocá-lo dentro do contexto que a gente vive. Quando a gente vê aquela imagenzinha do açúcar, o que será que está ocorrendo no Brasil? Será que a gente tem um quantitativo de crianças que não têm uma alimentação adequada? Inclusive, dentro da própria legislação da educação, dentro dos temas transversais, né, que são temas que são passados por todas as áreas do conhecimento, tem a questão da educação alimentar. Por que será que nós, professores, nas aulas, devemos trabalhar a educação alimentar? Porque a gente tem que trabalhar esses temas do início. É nessa construção, na verdade, da criança. Né? Imagine que maravilha não é você ensinar uma criança a se alimentar bem. Não quer dizer que ela, enquanto adulto, ela vai continuar se alimentando bem, adequadamente. Aí vai ser uma escolha dela, mas que ela passou por esse processo de construção de informação, ela passou, certo? Então você contextualiza, você relaciona o tema as questões sociais no Brasil. Aí vocês podem fazer um caminho inicial, por exemplo, quais são as regiões que mais, né? Eu estava lendo um artigo com os meninos do 9º ano e tem um artigo bem assim, deserto, inclusive vocês podem colocar no Google, que tem lá, deserto alimentar. E nesse texto estava falando sobre questões econômicas, por trás da alimentação, questões econômicas, a questão da locomoção, né, as áreas que estão agrupadas, que oferecem um tipo de alimentação mais limpa, né, com aqueles alimentos mais limpos, ou seja, aqueles alimentos com
o menor ou nenhum teor de agrotóxicos, né? Eu esqueci o nome agora, gente. Durante o plantão eu falo, por isso que eu estou falando com o menor teor de agrotóxicos, nem esqueci o nome. Enfim, então vocês observam que o próprio texto ele vai abordar outras informações além dessas. E contextualiza. No texto ele fala sobre São Paulo. E a gente pode colocar regiões, na verdade, principais. Então, por isso que eu coloquei a apresentação jornalística, que a gente vai buscar fontes, na verdade, de informação. Essa alusão cultural. Gente, como é a nossa formação social em termos de alimentação? Ora, quando a gente sabe que diante com a revolução industrial, com a chegada aqui de novas empresas, das multinacionais, das marcas globais, inclusive do fast food, né, que é, na tradução, comida rápida, mas esse fast food, que é a comida rápida, poderia ser um fast food saudável, perceberam? Mas o que é que se oferece no fast food? Né? Alimentos processados que são feitos de forma rápida, né? Inclusive de ingestão rápida, mas que causa um malefício muito grande. Não quer dizer que eu não coma de vez em quando. Eu como sim, viu, gente? Um hambúrguerzinho, uma batatazinha frita. Mas a gente sabe que é um teor muito alto de várias substâncias que são prejudiciais ao nosso organismo. Às vezes, a curto prazo, nós temos aí e podemos pesquisar essa questão cultural e o quantitativo de crianças com diabetes. O quantitativo de crianças com colesterol alto, né? O quantitativo de crianças com doenças que, na verdade, têm ligação muito mais com a alimentação do que com a própria genética. Certo? É claro que tem a carga de ser hereditário, né? Doenças hereditárias, mas a gente sabe que tem muito a ver também com os nossos maus hábitos alimentares. E isso aqui também temos que citar o sedentarismo, né? Imagine que a gente tem essas comidas, né, rápidas, de ingestão até rápida, né? O refrigerante, o hambúrguer, a batata frita, né, que prendem o paladar, que prendem no olhar. Vocês veem que são propagandas belíssimas, né? As cores são escolhidas de forma intencional, né? Enfim, isso tudo é uma pesquisa, isso tudo, na verdade, é tudo que está dentro das questões literárias e que a gente vai se aprofundando para montar a nossa introdução. Observe que eu estou indo meio a fundo na temática, né, gente? É para que vocês possam perceber que a gente não pode ficar somente com aquilo que a gente vê. A gente tem que procurar mais informação. Tem mais coisas que eu vou lembrando durante as aulas, tá? Durante a aula. Aí pronto, aí aqui ele vai, vocês já sabem bastante, eu só trouxe para a gente revisar, né? Porque vocês inclusive têm treinado bastante essa parte, mas aqui é um treino específico para a prova online, né? Então o que é que tem aqui para se fazer uma boa introdução? Explicitar o tema. Quando vocês fizerem a introdução com base naquela imagem que é o açúcar, né? Ele pegou ali o açúcar, né? É porque dentro da questão do açúcar, e nós temos uma concentração muito alta, vocês sabem disso, que, por exemplo, um suco de caixa, né, que a gente compra nos mercadinhos, não, enfim, nos locais, tem uma alta concentração de açúcar. Então, os alimentos, né, têm na sua composição uma alta concentração de açúcar. E não sei se vocês já passaram por isso, e eu passei por um processo de desintoxicação alimentar, e eu me lembro que eu não conseguia tomar suco se não tivesse com muito açúcar. Eu não conseguia tomar um café se não tivesse muito açúcar. E hoje eu não sinto tanta falta como eu sentia antes. Sou da TPM, né? Que as meninas bem sabem que no período da TPM a gente sente vontade, tem um pico, né, maior e dá vontade maior de comer doce. Mas esse período da desintoxicação alimentar é justamente trazendo essa abordagem do açúcar, que é o açúcar nos alimentos. É importante fazer essa pesquisa na internet, gente. Pesquise, vale a pena. Vocês vão ver o que é que tem nesses produtos químicos que fazem nosso paladar ficar tão viciado, né? Faz parte também na construção da introdução. Então, construa a sua tese.
Bom, para se construir a tese, gente, vocês precisam, a partir da imagem, fazer o tema. E a gente, com as palavras-chave, já foi fazendo esse caminho. Tem que fazer um título para depois se chegar à ideia principal, que é a tese. Tá certo, gente? As estratégias que vocês já sabem disso, eu já trouxe bastante para vocês. Vocês podem conceituar. Claro, pode se utilizar do conceito. Normalmente eu não dou muita, assim, eu não dou muita sugestão para conceito, mas fica à vontade. Alusão cultural, claro, dados estatísticos, normalmente no Enem já traz essa informação. Exemplo, cuidado com esse exemplo, tem que ser um fato mais conhecido nacionalmente. Um contexto histórico, né, esse processo pelo qual a gente passa culturalmente. Aí isso aqui eu citei lá na segunda série também, né? Eu trouxe porque eu sou péssima de citação, viu, gente? Não memorizo, né? Mas tem aluno que memoriza, tem essa habilidade de memorizar. E aqui tem alguns exemplos. Agora vocês têm que ver se relaciona com o tema, né? Com o assunto da prova. Aí tem Sartre, tem Bauman, tem Rousseau, tem Mandela, tem Rousseau lá em cima. E aí vocês vão escolher qual é. Essa é uma sugestão, né? Escolher qual é a citação. Bom, aí eu trouxe, além daquela imagem do açúcar, que eu já fui colocando, né, as palavras que se relacionam com o tema, aqui tem mais duas imagens, né? Tem esse daqui, com o pobre do cão abandonadinho junto com o rapaz, né? Observe que aqui é o desenho, não sei se a imagem na filmagem está tão realista quanto quando eu pesquisei, que aqui na verdade, gente, a imagem aqui é uma linha da casa, tá? Não é a casa aqui, mostra-se, é a marcação da casa, né? E observe os traços dele, parece assustado, triste, né? O cão, como sempre, acompanhando mesmo quais situações, o cão aqui acompanhando, enfim. E o outro que eu gostei daquela imagem ali, né? Que a pessoa tá tão acomodadinha no sofá que ele já está engolindo a pessoa, né? E os olhos ali vidrados, né? O seu copinho de café como um hábito, né? Trazendo ali hábitos culturais, né? Mas eu quero que vocês observem por que será que ele está sendo engolido? Será que ele está se referindo à questão, né, do sedentarismo, né? Enfim, a questão eu até falei sobre isso, dessa manipulação, né, de comodismo, ou será que é depressão, de repente? Não sei, gente. E aí vocês vão me dizer no plantão, tá? Trouxe também, observe que eu fui trazendo várias situações, para que no plantão a gente possa trabalhar, né, vários temas e vocês ficarem livres para escolher um desses temas. Pode ser essa imagem do açúcar. Observe que aqui é melhor para visualizar, que tem até um umbigozinho, né? Tem até um umbigozinho. Aí tem aqui Calvin, né? Tem esse noticiário, não é informativo. Aí, isso não passa de sensacionalismo barato, e eu adoro, enfim. E aí a gente vai discutir no plantão, e é só isso mesmo, gente. Então vocês, deixa eu só recapitular para não fechar aqui a imagem, ó. São duas imagens aqui, certo? Dois temas, mas esses daqui, esse aqui já tinha, né? Foi nos primeiros slides. Bom, durante o plantão vocês fazem uma introdução, e durante o plantão vocês apresentam e a gente vai abordar mais outras situações para vocês fazerem bem a avaliação online, que é uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Até a próxima!